você já sabe que Casa Cor Rio de Janeiro 2017 acontece nesse prédio aqui, novo, em frente ao porto, nessa área de reurbanização. Eu estou com a Raíli, que é uma advogada, que representa a Tishman Speyer, que foi a incorporadora deste edifício. A gente tem brincado que esse prédio vai marcar uma época no Rio de Janeiro, que daqui a muitos anos a gente vai falar, lembra quando esse prédio foi construído? Ele vai ser um ícone dessa região. Foi uma aposta de vocês também nessa área de reurbanização do Rio. Então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é como é que aconteceu para a Tishman chegar até aqui e sentir essa região do Rio de Janeiro vai ser uma região importante? Bom, eu acho que a gente pode começar a contar de quando a Tishman resolveu investir no Rio de Janeiro. A gente veio para cá em cerca de 2001 a 2004, numa época que o Rio de Janeiro, o mercado imobiliário estava em baixa, e a gente veio para fazer o primeiro empreendimento corporativo AAA no Rio de Janeiro. E na época o pessoal questionava, né, por que essa decisão? A gente via um futuro, um desenvolvimento forte no Rio, e apostamos nisso, desenvolvemos o primeiro prédio AAA do Rio de Janeiro, que é o Ventura Towers. E esse prédio foi um super sucesso. Depois disso, a gente foi desenvolvendo outros projetos na região do centro do Rio. E a gente sempre se perguntava, a gente tem essa filosofia de perguntar what's next? O que vem depois? Né? Dentro dessa filosofia, a gente viu todo o planejamento de desenvolvimento da região do Porto vinculado ao processo de trazer as Olimpíadas para o Rio de Janeiro. Na época, a gente tinha uma dúvida se essa infraestrutura ia acontecer, né? E essa infraestrutura aconteceu, já está tudo aqui. Então, a gente tem o viaduto, né, que foi retirado, né, o elevado, a gente tem os túneis novos, a gente tem o VLT funcionando, todo um acesso pronto para receber o desenvolvimento do Rio. A gente vê que o centro do Rio, ele naturalmente cresce para cá. Então, a aposta que a gente fez ao fazer o Aqua aqui foi justamente a aposta de saber que aqui vai ser a nova área de desenvolvimento do Rio. Então, a gente tem esse projeto acontecendo há quantos anos? Rio de Janeiro e Tishman? A gente começou aqui em 2001, o primeiro projeto foi em 2004, que foi o Ventura, e desde então a gente vem seguindo. Então, já são o quê? 16, 17 anos, né? De presença de vocês aqui no Rio. Bom, quando vocês viram que a infraestrutura estava entregue, então, bom, agora as coisas vão acontecer pela experiência que vocês têm de observação em outras cidades e em áreas de reurbanização. A gente pode dizer que daqui 5 anos teremos essa região acontecendo efetivamente? Eu acredito que sim. Acho que até antes disso a gente vai ver, isso é um processo, né? A gente já tem outras empresas se instalando aqui. Na medida que chegam pessoas, você começa a crescer o comércio em volta, né? E isso atrai mais empreendimentos. Então, eu acho que o prazo de 5 anos é um prazo razoável para a gente ver isso muito mais vivo. Mas acho que antes disso a gente já vai ver um movimento interessante. Esse prédio acabou de ficar pronto, as pessoas estão vindo à Casa Cor para conhecer os ambientes de Casa Cor e também para conhecer o prédio, ou seja, o prédio virou uma atração de Casa Cor. Essa parceria de vocês com Casa Cor, como é que se deu? Bom, acho que a 3Plus foi apresentada para a gente pelo Caco Borges, que é o arquiteto que está com o Skybar, que é maravilhoso. E acho que a ideia inicial era fazer um evento aqui, daqui a pouco virou, por que não Casa Cor? E a gente foi conversando, foi funcionando, foi encaixando. E a ideia nossa com fazer o Casa Cor aqui é colocar o prédio no mapa do Rio de Janeiro, atrair o carioca para conhecer essa região. Quem vem para cá, a gente tem visto, a pessoa se apaixona. Primeiro, de conhecer a área nova. Segundo, de conhecer o prédio, de ver os ambientes da Casa Cor, que estão maravilhosos, né? Muito bem trabalhados. Então, é uma parceria que deu muito certo, né? A Patrícia Quentel, a Patrícia Maier, são extremamente boas profissionais, bem relacionadas. Então, acho que encaixou muito bem com o nosso perfil de profissionalismo também. A gente tem, durante esse período de Casa Cor, a gente tem um dos andares, que é o 9º andar, inclusive tem alguns escritórios modelos que ocupam, mas está super bonito, feito pelo pessoal da RAF, e muito bonitos, que também fazem parte de Casa Cor, é mais um elemento de Casa Cor, mais um ambiente de Casa Cor. Então, seria legal você contar o que as pessoas, além dos ambientes de Casa Cor que a gente tem mostrado na TV Casa Cor,
o que os visitantes encontram e devem observar nesse prédio nos seus métodos construtivos que foram desenvolvidos aqui, né? O que ele precisa ficar atento? Observe neste prédio, no Aqua. Bom, a gente tem várias coisas interessantes de inovação no prédio, né? Acho que a primeira coisa, o primeiro impacto do visitante é a arquitetura diferenciada. Você tem um prédio que tem, diferente dos prédios que tem 4 fachadas, né? A gente tem 6, né? Mais de 6, com todo um movimento diferente. Isso é parte de uma inovação de arquitetura. O projeto foi desenvolvido pela Foster & Partners, que é um escritório renomado, né, inglês, que já fez outros 2 projetos com a gente. É a primeira vez que é o primeiro projeto deles aqui no Brasil. Além disso, né, de inovação, de olhar e de perceber. Você tem as mega colunas no térreo, né? A gente tem o lobby elevado, então o lobby é no 2º andar, a gente tem um térreo que tem lojas, então que atraem os visitantes para dentro do prédio, né, para conviver. Não é um prédio murado, é um prédio que atrai as pessoas para dentro. A gente tem, do ponto de vista de inovação, de sustentabilidade, a gente tem aproveitamento de água de chuva, 80% da água de chuva e da respiração do ar-condicionado, ela é reaproveitada para jardim e banheiros. A gente tem antecipação de chamada do elevador, isso é 25% de economia de energia. A gente utilizou pedras brasileiras, Natal, Espírito Santo, Minas Gerais. Então, a gente não tem, não trouxe... não tem o custo de transporte dessas pedras da Europa, tal. A gente tem pedras maravilhosas aqui. A gente tem um painel aqui na entrada, na subida da escada rolante, que é um painel de pedra, que até comentei com você antes, né? São pedras que seriam usadas para descarte. É a primeira tirada da pedra. A Foster & Partners teve essa ideia de fazer um painel maravilhoso e aproveitar essa pedra. Enfim, são coisas interessantíssimas. E eu acho que, especialmente, quando a gente pensa no andar corporativo, são 22 andares corporativos, nós temos lajes de mais ou menos 3.800 metros quadrados, são lajes grandes. Essas lajes, elas não têm coluna no meio da laje. Você sai do elevador, a gente tem um core, então os banheiros são ali no elevador. Entre esse core e a janela, você não tem coluna. Então, você tem um aproveitamento maravilhoso para escritório. A gente pensa muito em trazer sustentabilidade com conforto ao usuário. Então, você tem uma iluminação maravilhosa. A gente tem uma vista 360 graus do Rio de Janeiro aqui, né, do prédio. Então, tudo é janela. Eu não tenho um core para o canto, que eu não tenho janela num pedaço. Não, é tudo janela, com o core no meio, uma iluminação boa, uma ventilação pensada para ser eficiente e confortável. O que mais? Acho que eu falei tanto, né? Bom, já tem bastante coisa para continuar listando, mas olha que é muita coisa, né? Não, essa história das colunas eu acho que é a mais marcante. Se você visitar o 9º andar, você vai ver isso. Você não precisa de divisão nenhuma entre nos escritórios, que realmente dá um aproveitamento de layout para os escritórios imensas. Agora, um prédio como esse, com 22 andares, uma área imensa, vocês têm uma previsão de quanto tempo demora para ter uma ocupação de pelo menos 70%? Olha, a gente tem uma previsão de alugar o prédio em 1 ano e meio, né? Só que a gente está recebendo bastante interesse. Então, assim, 1 ano e meio eu estou considerando conservador. Acho que pode ser que a gente consiga ter uma ocupação de 70% do prédio em menos tempo do que isso. A gente pode imaginar que serão empresas grandes, que ocupam vários andares, ou que você vai ter também microescritórios, um pouco de coworking, talvez? Acho que é um ponto interessante. A gente tem empresas grandes, a laje é grande, né? Então, para ocupar uma laje inteira, ou 5 lajes inteiras, ou 8 lajes inteiras, mas as pessoas que estão vindo visitar estão se apaixonando muito. Então, a gente tem empresas que a gente está pensando em atrair empresas top, que já estão interessadas, que têm um escritório principal em alguma outra cidade, uma presença pequena no Rio de Janeiro, mas que querem estar aqui. Então, pensando nisso, a gente está separando o 9º andar mesmo para fazer uma divisão ali de escritórios para a gente receber empresas que precisam de espaços menores. Isso funcionando como a gente está sentindo que vai funcionar, talvez a gente faça mais um andar nesse modelo.
Que hoje é muito comum também que você tenha ou coworking ou espaços menores de grandes empresas, como você falou, que tem presença em vários lugares do mundo. Então, é possível que tenhamos muitas empresas aqui, muitos escritórios. E vai ser muito interessante poder visitar esse prédio daqui a alguns anos. Então, quem sabe a gente marca novamente, quando tiver a Casa Cor do ano que vem, para a gente descobrir quem é que está ocupando. Acho uma ótima ideia. E para conversar com essas pessoas que estão ocupando essa área da cidade. Acho uma ótima ideia, está combinado. Muito bom. Bom, até o dia 30 de novembro é possível visitar o prédio, visitar a Casa Cor e conhecer um pouco mais do prédio. Você vem de VLT, aqui na porta é a Estação Cidade do Samba, eles vão falar, inclusive, que tem acesso ao Casa Cor, né? É muito fácil de chegar. Se você vem da rodoviária, também é muito fácil de chegar, do Santos Dumont facílimo. Então, é bem tranquilo estar aqui. Até o dia 30 as pessoas visitam. Quem sabe no ano que vem, quando a gente vier cobrir novamente Casa Cor 2018, a gente conversa de novo. Raíli, você vai ficar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, Raíli? Eu estou me dividindo cada vez mais aqui do que em São Paulo, né? Vamos ver se vai estar aqui ou lá e a gente conversa novamente para ver como é que está essa ocupação. Te agradeço muito. Muito obrigada. Muito bom. E você pode seguir as redes sociais e ver o site da Tishman Speyer para conhecer outros empreendimentos pelo mundo. E, até o dia 30, visitar, de fato, o prédio. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo, hoje só mostrando ambientes de Casa Cor, Rio de Janeiro 2017. Esse daqui faz parte de um dos ambientes de Casa Cor e foi feito pelo pessoal da RAF Arquitetura.